Nós vamos diretamente até Belém, até a COP30, a COP do Brasil, que ontem chamou a atenção do mundo e não foi pelas discussões sobre o clima, ao contrário, foi por causa de um incêndio, de um susto gigante por aí, né, Rodrigo Lopes? Bom dia. Oi, Andressa, bom dia, Giane, aos nossos ouvintes. Foi um dia triste, né? Foi um dia de tensão, um dia de susto e um dia bastante triste. Eu estou de volta aqui a Blue Zone, que reabriu ontem às 8 da noite, não houve mais reuniões plenárias e hoje pela manhã, desde cedo, a gente já tem acesso aqui ao local mais próximo possível. Eu já convido o nosso ouvinte a assistir também em imagens em GZH. Quem está nos vendo vai ver que eu estou aqui a cerca de 20 passos de uma lona, uma espécie de cortina que foi instalada próximo ao local onde o fogo começou. Para quem tem um pouco da visão daqui da COP, quem olha o portão de entrada da COP, aquela estrutura gigante que tem de madeira, onde está escrito COP, Nações Unidas, fica à direita de quem entra na área da Blue Zone. Passando o raio-x, vou mostrar aqui nas imagens em GZH, no YouTube, ó. Lá fica a entrada, passa o raio-x e a gente vem seguindo até pela região dos pavilhões dos países, então vai passando por vários países, Austrália, Turquia, Portugal, e aí tem as esquinas aqui, entre Portugal e o pavilhão do Brasil fica o corredor onde ocorreu o incêndio. É bem próximo à entrada, a gente não consegue visualizar daqui o rombo que abriu na lona, mas o fato é que toda essa área aqui tem muita gente nesse momento, Andressa, porque pessoas retirando seus pertences, aqueles materiais que deixaram aqui, notebook, mala, muitos jornalistas que saíram correndo deixaram também microfone, câmera, e muita gente deixou passaporte, inclusive, na mochila no momento em que começou o incêndio. Então, a todo momento a gente vê pessoas aqui que tentam recuperar o seu material, podem adentrar nesta área que está cercada. Aliás, eu vou me afastar um pouquinho para o pessoal que está em casa ou está assistindo aí pelo aplicativo ver que foram instalados gradis na frente de todos os estandes, não só na área, na região atingida, como do outro lado. Todos os pavilhões estão fechados dos países, então a gente não consegue acessar a área dos pavilhões das nações por conta desses gradis. A ONU diz que é por uma questão de segurança, até para preservar os itens pessoais das pessoas que deixaram aqui, que saíram correndo. E agora há pouco eu recebi a informação que não serão mais abertos esses pavilhões. Ou seja, para as delegações, para os participantes, para os funcionários que estavam trabalhando aqui nas delegações, que fizeram todos esses debates, que apresentaram ao longo dessas 2 semanas seus pontos de vista, tinha o cafezinho aqui nos estandes, né, onde no primeiro dia da nossa cobertura eu disse que os países exercem o seu poder de influência, porque é aqui que mostram aquilo que tem de melhor numa COP, tentando se mostrar sempre ambientalmente correto, na luta pela mudança climática. Tudo isso acabou. Estão suspensos, acabaram, não vai voltar mais nessa COP, os pavilhões permanecerão fechados, e a ordem aqui para essas pessoas de preto que estão aqui, por exemplo, é de que só retornem, que são os funcionários desses pavilhões, que montaram os pavilhões, é de que só retornem depois das 8 da noite para desmontagem. Então, para este setor da COP30, a COP acabou, Andrés. Um dia antes do esperado, era para ser um dia de celebração com o final da COP, mas é um dia em que se espera também, Rodrigo, embora a gente saiba que nas COPs muita discussão, muita negociação, mas nem sempre termina em algo concreto. O que se espera, afinal de contas, para esse documento final que se espera para hoje ou até o fim de semana? Eu estava tentando aqui, enquanto tu falavas, Andressa, uma entrevista com alguém, pessoal da organização aqui, que inclusive a organização dos estandes, foi montada pela uma empresa aí de Porto Alegre, que é a Capacitar Eventos, que tem montado os estandes do Brasil em vários lugares do mundo durante as COP, e aqui foi responsável pela montagem de praticamente todos os pavilhões, mas a Eliana, que é a diretora, Eliana Azeredo, não quis comentar aqui ainda, porque a situação é bastante sensível, sobretudo porque envolve vários países aqui, não só a presença das delegações, mas também as Nações Unidas. Mas falando sobre a negociação, agora há pouco o embaixador André Corrêa do Lago
presidente da COP30 e também a Anatônia, CEO da COP30, deram uma pequena entrevista em que admitem que provavelmente a COP não vai terminar hoje. As negociações são muito difíceis, muito desafiadoras, há muitas divergências e ontem à noite, apesar de não ter ocorrido mais plenárias, ocorreram algumas consultas e que entraram a madrugada dentro. A Anatônia, a CEO, inclusive gravou um vídeo por volta das 2 da manhã para mostrar que a situação havia sido normalizada relativamente aqui, mas admitiu que vai ser muito difícil que se tenha um acordo hoje. Então deve passar para o período da prorrogação à COP. Não é incomum, dadas as divergências, a gente sempre lembra que são necessárias aí o consenso, são necessários consensos de todos os países, os 198 países ou partes. E qual é o ponto principal? É uma questão que não era o ponto central do debate. A gente sempre falava que essa COP era a COP da adaptação às mudanças climáticas, a COP do financiamento climático, ou seja, o dinheiro que os países ricos devem dar aos países pobres para fazerem a transição energética, mas não se falava tanto sobre a eliminação gradual do uso de combustíveis fósseis, petróleo, gás e carvão. Só que isso foi se criando e foi criando-se uma necessidade, muito a partir dos discursos, inclusive do presidente Lula, de que a eliminação gradual dos combustíveis fósseis esteja no documento final. O último documento que se falou sobre isso foi em Dubai, na COP28, em que se falava de uma transição para longe dos combustíveis fósseis. O presidente Lula vinha colocando nas suas manifestações e vem colocando a necessidade de eliminação. E criou-se, então, uma expectativa que isso esteja no ponto central do debate. E isso, obviamente, gerou divergências fundamentais. A ponto de, no último rascunho, apresentado aí de madrugada, que circulou entre os jornalistas, 30 países, pelo menos, dizerem que é insuficiente uma COP30 terminar sem que a expressão o fim do uso dos combustíveis fósseis, o fim gradual, esteja no documento. E aí nós temos, por exemplo, a França, o Reino Unido, a Colômbia, a Alemanha, a Holanda, a Bélgica, ou seja, países bem importantes, pressionando agora o Brasil a incluir no documento final o fim dos combustíveis fósseis. O bloco da oposição, a gente sempre fala da Arábia Saudita, mas a gente tem também Nigéria, a gente tem Rússia, a gente tem Índia. Lembrando que Índia, China também, Índia e China pertencem aos BRICS, o grupo que o Brasil integra. Então, aquele rascunho que se tinha muito ambicioso no início, o único rascunho até então nesta semana divulgado, que era aquele em que se falava sim do fim gradual dos combustíveis fósseis, desagradou o bloco da oposição. Aí o Brasil retirou esse ponto. E agora está sendo pressionado a incluir justamente este ponto. Será longa a jornada hoje, talvez termine amanhã, eu já estou apostando que será amanhã mesmo. Como eu comentei, né, Andressa, não é incomum, a COP de Baku, ano passado, terminou 30 horas depois do tempo regulamentar. A gente já teve a COP de Madrid, que terminou 40 horas depois do prazo normal. Vamos ver como termina a COP30, depois daquele dia de ontem, bastante triste, as pessoas ainda bastante chocadas aqui, mas as negociações continuam e a gente acompanha e traz detalhes ao longo aqui da programação. Com oferecimento de Sulgás, energia para hoje, gás para o futuro, BRDE crédito para inovar e desenvolver, Rio Grande do Futuro, perspectivas sustentáveis para o agora, CMPC Vivo Natural e Marco Polo, soluções em mobilidade para um futuro mais sustentável. Andressa.